Olá! Para a entrevista de hoje da série Cor e Cultura, eu trouxe uma convidada do Rio Grande do Sul, Guadalupe da Silva Vieira. Ela é uma professora do ensino fundamental, já muito premiada pelas suas propostas educativas, pelos projetos que realiza com os alunos, justamente sobre o tema dessa entrevista, que é falar sobre as cores na cultura africana. Quando a gente fala em cor, a gente já imagina qual é a cor da tinta que a gente vai escolher para pintar uma casa ou um móvel. Mas cor não é só isso, né? Cor é aquilo que nós interpretamos, cor é linguagem, cor é forma de comunicação. E a cultura africana conseguiu expressar isso muito bem. A primeira forma de comunicação, de transmissão desse conhecimento foi justamente através da cor e dos símbolos que eles traziam nas roupas e nos adereços, ou então nos utensílios que eles usavam no dia a dia deles. A professora trouxe esse conhecimento para os alunos e teve uma resposta maravilhosa. Eles realmente floriram com várias cores, com várias interpretações e principalmente com a valorização da cultura africana, mas também brasileira. Então, eu gostaria de convidá-los para mais essa entrevista com ela, que é formada no ensino das artes na diversidade, tem pós-graduação em arte educação e linguagens contemporâneas e trabalho docente, relações étnico-raciais e mestrado em ciência e tecnologia da educação, com vários artigos publicados e muito conhecimento compartilhado. Vamos lá? Bom, então vamos começar. Guadalupe, tudo bem com você? Tudo bem, Gisele. Agradeço muito por estar dispondo do seu tempo e como professora eu sei que está bem corrido agora, né? Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais, né, sobre esse. Na verdade, foi um projeto desenvolvido na escola que se chamou Tecidos Africanos, Símbolo, Cores e um pouco de História, que trouxe toda essa riqueza, né, de cores, de formas, africano que está inserido no nosso cotidiano. Uhum. E, esse projeto foi realizado em 2008, com as turmas de quinto ano, onde, então, nós exploramos e mergulhamos nessa temática tão necessária e que vem também em consonância com a Lei 10.639, que vai nos trazer a obrigatoriedade de trabalhar a história e a cultura africana e afro-brasileira no contexto escolar em todas as suas disciplinas. E, na Até, época, desculpe, já vou te interromper, porque uma questão que eu gostaria de trazer então é sobre essa lei. Ela é realmente tem sido válida para poder desenvolver essas atividades? Como que tem. sim, a lei foi desde 2003, mas nós, como eu, principalmente como educadora, tive conhecimento dessa lei em 2005, porque até então não se tinha nada. Tanto é que na própria sala, no contexto escolar, uma colega se referiu a esse questionamento, nos fez, né, na verdade, um questionamento que praticamente elaborávamos músicas, comidas, danças, enfim, sobre a imigração alemã, e chegava a época da Semana da Consciência Negra, não se fazia nada. Tanto na faculdade como na escola ou na sociedade em geral, não se comentava isso. E realmente, e esse questionamento, então, foi mexendo um pouco comigo, fui buscando, então, alguns subsídios realmente para que essa lei estivesse em prática no contexto escolar. E com isso, então, nós fizemos vários cursos de formação e levamos também esse conhecimento para a nossa região aqui, conhecida como o berço da imigração alemã, trazendo, então, essa proposta e essa perspectiva de se trabalhar pedagogicamente, não só lá para o dia 20 de novembro,
o dia que se comemora a morte do Zumbi, que até então, por isso foi estipulado esse dia, e também isso muito nós devemos a um grande poeta aqui, professor, que é Oliveira Silveira, que foi um dos precursores em trazer o dia 20 de novembro para o contexto escolar. Então, a partir desses conhecimentos que foram trazidos, nós iniciamos, então, na escola, uma proposta de modificar o nosso plano político-pedagógico e também os planos de trabalho. Então, cada turma, né, ou cada série, tinha, na época, um determinado aspecto cultural para ser trabalhado, desde a educação infantil até o 5º ano, que era a turma final que nós tínhamos nessa escola. E a temática dos tecidos africanos surgiu através da mediação de leitura sobre a Bruna e a Galinha de Angola, onde então se falava sobre os panôs, e isso me chamou a atenção, e seria uma ótima proposta de trazer, então, os tecidos africanos. Foi um trabalho muito enriquecedor, tanto como pesquisadora da minha área, e como também para os alunos, porque nós realmente abarcamos esses conhecimentos através de várias atividades envolvendo matemática, português, história, que é o que a lei nos diz, né, de trabalhar em todos esses contextos, e também a parte da arte com a produção final. Então, a produção final não é somente o bonito, né, o vistoso que se fez, mas todo o conhecimento que vem a partir dessas estratégias que foram realizadas. Perfeito. Parece que foi um projeto bem extenso, né? Quanto tempo durou o projeto? Foi. Ele naquele ano foi em 2007, 2008, mas é um projeto que gradativamente eu tenho utilizado na minha prática pedagógica e sempre acrescentando, que sempre tem algo novo, ou se tu estás elaborando uma determinada atividade, quando tu estás levando aos alunos, já surge outra que tu vai, então, ampliando. Tanto é que é um projeto que, até hoje, eu trabalho e levo ele a outros contextos, porque foi realmente muito enriquecedor. E é com qual idade, qual série que você trabalha? Eu trabalhei com quinta série, né? Na época era quinta série, a idade dos alunos entre 10 e 12 anos. E é só com essa série que você trabalha? Ou é a cada ano? Não. Eu trabalho essa temática desde a educação infantil, né, com todas as turmas que eu tenho trabalhado, e vou ampliando sobre os tecidos, sobre os contos africanos, sobre a música, a literatura. E, dentro da arte, eu trago a proposta de trabalhar com a arte afro-brasileira. O que é uma arte afro-brasileira? Quais são os aspectos? Será que é realmente uma arte afro-brasileira ou é um conjunto de todos esses conhecimentos afro? Né? É a mesma coisa a questão da arte africana, como nós vamos ver depois, que eu vou comentar com vocês, sobre os tecidos. Não é uma África, são Áfricas dentro desse continente africano. Uhum. Então, cada povo, cada região vai trazendo um elemento a mais. E isso vai se tornando também um entendimento melhor dentro do contexto escolar. Tá certo. Então, já vamos perguntando aqui para você o que é a arte africana. A arte africana, ela envolve a questão do contexto religioso, o contexto daquela religião. Por exemplo, uma máscara, para nós, é um objeto de arte, mas para os africanos, não. Aquilo é realmente um
uma forma de expressar a sua vivência, tanto é nas cerimônias religiosas, nos seus rituais. Por exemplo, a máscara trazia ou a cura, porque através do feitio da máscara, o escultor, né, o dançarino, porque depois ele ia tomar forma daquele ser, ele ia no interior da natureza para buscar realmente a melhor madeira, digamos, para expressar aquilo que aquela comunidade estava precisando. Então, se tinha alguma doença naquela comunidade, essa máscara, né, ou esse cerimonial todo, era para afastar aquela doença e trazer a saúde. Tanto é que as expressões eram carrancudas justamente para afastar, né? Porque se fosse bonitinha, não iria afastar o espírito. Mas... Então, a arte africana ou afro-brasileira, ela, na verdade, ela foi aqui desmistificada, né? Em função de que lá é um sagrado, né? E hoje nós temos várias produções e compramos algumas produções, porque hoje ela já não tem mais aquele contexto, né? Que era nas comunidades. Uhum. Mas era também uma forma de linguagem, não era? Sim, sim, as cores, as formas, essa expressão era justamente porque não existia a escrita, né? Então, a oralidade é que se fez presente. Então, através desses objetos, desses rituais, né, a parte da linguagem se deu através dessa oralidade. Uhum. E era uma forma de passar o conhecimento oral, né, a tradição oral, mas era uma forma de registrar isso, como não tinha escrita, através dos símbolos que eles usavam, das cores. Como é que funcionava? Isso. Então, nós vamos começar assim, ó. Vamos começar, então, por esses tecidos que foi o que proporcionou todo esse estudo. Então, tem os tecidos quentê, que esse do povo Axante, tá? E eles, além de serem conhecidos como produção de joias em ouro, o povo Axante, ele mais conhecido dentre os povos Akan, desses povos, né, que é de Gana. Então, eles são admirados pela sua tecelagem, que acreditamos eles terem aprendido justamente dessa oralidade passada de pai para filho. Muitos eram realmente as mulheres que passavam para suas filhas, e a região, né, que seria a costa do Marfim. Então, o tecido africano foi conhecido, principalmente os tecidos ali de malha. Historicamente, o quente era um símbolo da realeza. Ou quente ou quintê também tem algumas variações da linguagem. Então, o rei é que quem controlava a produção. Por quê? Ele tinha a função de ter um símbolo específico para identificar o seu governo. Então, historicamente, o tecido quentê era um símbolo da realeza. Durante séculos, era a figura do rei quem controlava a sua produção e a utilização até este adquirir ao longo do tempo o uso generalizado, né, onde viajantes que estiveram no reino de Axante observavam que havia uma diferenciação hierárquica entre os membros da corte através do tipo de tecido. E esses tecidos eram utilizados, então, para cerimônias, onde o rei, então, colocava ele sobre o braço, tá? E os chefes eram, quando no seu enterro, eram colocados envoltos desses tecidos. É o tecido
Ou é o tecido ou a arte no tecido também? Só o tecido. O tecido, né, com essa parte artística, ele era enterrado junto com esse tecido que foi elaborado especialmente para este rei. Uhum. Acho que dá para ter um exemplo naquele filme Pantera Negra, né? Que eles usam muito a Isso, e nós vamos ver arte. também, por exemplo, atualmente, quando tu vê os, os governos, né, os governantes da África, eles utilizam o mantô, né, atravessado no ombro, que é já um reflexo, né, que é dessa Dessa herança. ancestralidade, Uhum. né? Então, além dessa utilização como vestimenta, o kente também aparece em muitas outras importantes formas de regalia entre os achantes, incluindo os tambores, os escudos e os guarda-sóis, né? E, como podemos perceber, os variados motivos geométricos presentes nesses tecidos são produzidos tanto em algodão quanto em seda. Alguns padrões são feitos exclusivamente para homenagear pessoas socialmente, né, importantes, como governantes, reis, rainhas e as suas famílias. Outros padrões preferem as plantas, os animais, os objetos do cotidiano como formas da riqueza, da paz e do bem-estar. E no que diz respeito, então, às cores desse tecido kente, nós podemos observar a cor azul, que vai simbolizar a paciência, a sabedoria, pois vai lembrar também os grandes lagos e os grandes rios, né, o rio Níger, principalmente. O, o verde, que é o símbolo da vida e da harmonia com a natureza, e tem a ver também com a juventude. O amarelo vai simbolizar a riqueza e a prosperidade. Afinal, a África era e é ainda o continente do ouro, né? Que era muito utilizado por quem? Pelos reis em suas reuniões públicas. Então, ser vistoso, estar com colares, que nós podemos observar isso em vários filmes, né? Como tu te referiste ali ao filme Pantera Negra, que é o mais atual que temos, né? E também nós vemos ali a cor vermelha. A cor vermelha vai representar as questões políticas, o derramamento de sangue, os ritos de sacrifício e morte. O rosa, o magenta, vai representar, então, a associação com a essência feminina, que as mulheres, então, tinham também um forte, hoje se usa muito, né, o empoderamento, elas que passavam, elas que fabricavam as tintas para poder tingir esses tecidos. Os homens produziam faziam o tear, né? A tecelagem dos E tecidos, isso, e as eles mulheres. confeccionavam esses tecidos e as mulheres, então, tinham a função de fazer o tingimento. Isso em determinadas regiões. Outras era o homem que fazia e a mulher era inverso, né? Essa função. Esses tecidos eram usados para os homens e as mulheres também, né? Usavam tecidos menores, mas com padrão geométrico semelhante ao, ao masculino. E também o branco sempre foi, e hoje é, né, também a pureza, né, representando a pureza espiritual, a inocência, a paz. Mas ela era uma cor para o quente em várias produções e foi encontrada assim de forma não tão intensa, né?
e que nós podemos perceber entre os fios ali, entre aquelas tramas, tem um fio de branco. E o preto ali também significa a maturação, né? Intensifica a energia espiritual. E, atualmente, várias releituras são realizadas utilizando esse pano, né, que pode ser encontrados uma infinidade de modelos de chapéus, de bolsas, de roupas. Tá? E, desde então, o tecido quentê, né, ele traz uma particularidade que o povo Achante construía frases e também aforismos com esse tecido, que conseguia, então, reconhecer os seus significados. Por exemplo, esse que está sendo apresentado, ele representa o apremo, né, que significa o quê? A resistência contra a dominação estrangeira, ou a estratégia de guerra suprema, né? Então, ele vai simbolizar essas estratégias de luta contra os europeus, que utilizavam, então, armas superiores à nação Akan, onde originou, então, os tecidos quentê, que vai trazer, então, os tecidos adinkra, que ele é formado totalmente por esses símbolos, assim, incontáveis a quantidade de símbolos, de como cada reino, cada governante criava o seu, eles iam, então, sendo reelaborados. E, antes disso, nós temos ainda o tecido basilã, que vai ser a base, já diz, né? Basilã vai ser a base para os tecidos do Bogolã. E esse basilã, ele é de origem dos grupos Bambara, e a palavra quer dizer aquilo que pode ser tratado. Ele é feito 100% de algodão, e o pano, então, é banhado e temperado com uma água com plantas medicinais, que pode atingir até 20 colorações entre o amarelo e o vermelho ocre. O amarelo é obtido através de a infusão, né, de pequenos galhos e raízes, né, de uma planta que é chamada nipecu. E também tem uma outra coisa bem interessante, que não são todas as plantas que são utilizadas, mas apenas aquelas que têm o tanino e que têm fixadores naturais, né, que se prende melhor ao algodão. A coloração final, então, disso tudo, depende da mistura dessas cores ou da quantidade de vezes que o tecido é banhado neste composto. Aí que entra, então, o bogolã, que é formado, então, por essa mistura desses elementos naturais, e o bogolã significa o bogo, que significa terra, e o sufixo lã, que significa aquele que chega a um resultado, ou é chamado também de tecido da terra. Para a confecção, então, desse bogolã, são necessários 5 etapas. A preparação da argila, que é retirada do rio, confecção do tecido basilã, depois, então, vinha a decoração dos motivos do tecido, feito com pincéis ou outros materiais de pintura, e daí a última, então, a próxima seria esfregar, então, esse tecido, né, feito apenas na água, e, por último, então, a finalização, quando o tecido passou, então, por outros banhos e ervas para atingir a cor ideal desejada. Então, as simbologias de cada sinal, ideograma da cultura Bandara e dos Dogon também, né, são tradicionalmente utilizados como motivos figurativos. Por exemplo, nós vamos encontrar a cruz, que vai significar cruzada de 2 caminhos, né, onde significa o lugar da sorte, ou que tem um que é com diferentes pontas, como nessa imagem central,
onde nós temos a vestimenta da mulher ali, ela apresenta no seu vestido esses elementos, né, como as setas apontadas na mesma direção, representa também ali a espinha dorsal do peixe, que é a base, que é a força espiritual, e também nós vamos ver ali umas linhas paralelas de zigue-zague, que vai representar filosoficamente o tempo. Então, e essas tintas são obtidas, né, a partir da vegetação e do pigmento natural para recuperar a cor. Tô adorando aqui, porque você falando, eu fico imaginando como que as histórias que não existiram por trás desses signos, desses sinais, assim, e quanta coisa não se viveu com tudo isso, né? Uhum. Os seus alunos, desculpe, os seus alunos, eles tiveram a oportunidade de ter uma nova experiência com esses sinais, né? Sim, tanto é que um desses tecidos, eu tenho uma conhecida que ela participa dos Mulheres Africanas, que é um grupo, né, de mulheres, então ela emprestou essas vestimentas e eu levei então para a sala de aula, onde eles puderam primeiro observar a textura, as cores. Quando no final eles tiveram todo esse conhecimento, eles já sabiam identificar o que poderia estar sendo representado naquele tecido, né? Eles Como, por sabiam exemplo, ler o tecido. já sabiam ler o tecido, porque além das cores, né? Ó, além das cores, tem todo também esse trabalhado, o que poderia estar sendo está sendo representado através do triângulo, através do círculo, que vem trabalhar com a circularidade, que é um dos valores civilizatórios africanos, né? Onde tudo tem que ser circular, tu tem que passar o teu conhecimento para o outro, e as regiões, as tribos, né, se reuniam muito para passar os seus ensinamentos, todos eles em círculo, onde todos estavam vendo todos, e todos tinham oportunidade de fala. Até mesmo quando acontecia algo que era prejudicial, que alguém fez algo que não devia, eram os anciões se reuniam em círculo para discutir o destino daquele indivíduo, né, daquele sujeito. Tá? Acredito, então, que os teus alunos tiveram uma oportunidade aí de ter contato com, não só com o ensino do que seria os aspectos artísticos, o conteúdo em si, mas também uma reflexão de vida, né? A escola que você leciona em São Leopoldo, qual é o perfil dos alunos lá? A nossa comunidade é uma comunidade vulnerável, né? E nessa especial, porque foi numa outra escola que eu fiz esse projeto, convivíamos com a drogatização, com a prostituição, eu sentia que eles não tinham assim aquela perspectiva de realmente mudar a sua vida, né? Em função de todos esses aspectos sociais, né? Mas dentro da escola, junto com eles, eu procurei mudar essa visão, né? E através desses coloridos, ver que a vida é justamente isso. Nós temos alguns sinais, né, tristes, mas que nós podemos sim transformar. E esse projeto foi muito transformador, não só para os alunos, mas para a comunidade. Né? Como eu disse no início, eu venho cada ano trazendo outros elementos para contribuir para que esse enriquecimento realmente aconteça, que eu proporciono para as mães oficinas
de customização de roupas usando os símbolos adinkra, que vão estar trazendo também o que elas gostariam que o seu filho, ou para aquela pessoa que vai ser dada aquela peça de roupa, tenha, porque os símbolos vão representar a pureza, vão representar a saúde, a sabedoria, a paciência, a resiliência, o poder da cura. Então, isso, no momento que elas estão, que eu passo também todo esse conhecimento para elas, o que está sendo representado, elas estão levando para a sua comunidade. E, com isso, elas, às vezes, tem umas que fazem esse trabalho para a renda. Então, através de panos de prato que fazem, e isso também é trabalhado dentro da sala de aula, a confecção dos carimbos, que o tecido adinkra é um tecido que ele é todo carimbado. Eles fazem, então, nas cascas de árvores, eles esculpem, então, aquele carimbo que vai ser, então, reproduzido em várias formas nesse tecido. E assim tu vai transformando, tu vai ampliando, cada carimbada é realmente um significado muito além do que está exposto ali, né? Porque envolve a questão da emoção, a questão da sensibilidade daquele que está carimbando. E quais são as lembranças que os alunos tiveram? O que aflorou nos alunos essa experiência? Olha, até hoje eu ouço, prof, como foi bom aquele tempo, como foi bom eu aparecer no jornal, porque como o Jornal da Cidade veio veio entrevistá-los, né? E esse trabalho foi um dos projetos premiados no Prêmio Professores do Brasil, em 2008. Então, saímos lá, aqui do Rio Grande do Sul, no bairro Rio dos Sinos, numa escola que até então algumas notícias só apareciam nas páginas policiais, de repente eles se verem como protagonista de um processo lindo, colorido, e trazer para a vida deles como uma perspectiva de mudança, uma perspectiva de ampliar o seu conhecimento e se tornar realmente um sujeito ativo. Acho que não se trata apenas de uma transformação cultural, é um resgate cultural, né? Um resgate de valores, de identidade, enfim, de um processo de enriquecimento mesmo, daquilo que já existe, assim, fortalecendo aquilo que já existe. Uhum. E também, assim, outras ramificações que esse projeto trouxe, esse estudo trouxe, foi a possibilidade também deles, o nome deles, dessa turma, estar dentro do museu, tá? Porque nós fizemos esse estudo do adinkra, nós confeccionamos carimbos, nós fizemos um jogo também chamado o Ruandê, que quer dizer envolvimento, quer dizer circularidade, levar a outros, que ficou, então, dentro do nosso Museu Histórico aqui de São Leopoldo, tem uma seção que é sobre a questão da negritude. O Ruandê, ele aconteceu nesse estudo dos tecidos adinkra, são símbolos, tá? Então, esses símbolos, eles vão representar provérbios, formar frases, que, como já foi falado, era através desses símbolos que acontecia a oralidade, que passavam os conhecimentos de geração a geração. Então, pensando nestes tecidos, que foi elaborado, então, nós fizemos um ruandê, tá? Que ele, então, é em círculo, já trabalhando a questão da circularidade, e aqui, então, nós temos o quê? Conchas que representam o jogo de búzios, onde, então, com o dado,
que temos alguns símbolos, eles, então, jogam, e dentro desse jogo tem um pensamento relacionado ao símbolo retirado para aquele que está jogando. Então, esse jogo estava na hora do recreio, quando tinha encontro com os pais, já ficava lá na frente, na comunidade, então, justamente para que cada um que adentrasse a escola estivesse com aquele sentimento, com aquele valor que estava mostrado ali, com aquela simbologia. Então, este jogo teve essa importância, então, de levar esses símbolos e essa comunicação. E dentro de sala de aula, então, nós confeccionamos os símbolos, né? Através, então, do carimbo. Esses foram feitos com isopor. Então, carimbam o seu vestuário, formando, então, muitos deles, outras turmas, nós fizemos, então, no pano, eles desenharam, então nós fizemos as bonecas de pano, que foram dadas, então, para a educação infantil, eles levaram para casa, representando a sua simbologia. Que, como foi falado que o ouro, os fios de ouro eram dos governantes, dos reis, essa aqui, então, fez, acrescentando um fiozinho dourado, então, essa peça criada, que foi criada com os maiores, estaria representando, então, essa realeza para quem fosse pegar essa boneca. E esse projeto nos rendeu uma riquíssima exploração das cores. Isso aqui foram os panos que eles criaram, então aqui vai representar a circularidade, envolvendo todo aquele colorido, que serviu como base para o primeiro seminário A Cor de Todos Nós, que foi organizado pela supervisora da época e por uma outra colega. E nós fizemos, então, o desfile com a educação infantil, utilizando esses panos de várias formas para a vestimenta, que hoje nós podemos ver através das cangas que se utiliza na praia, que também o povo esquece que canga é uma palavra de origem africana. Foi belíssimo esse encontro. Aquela beleza que estava inserida ali não era só a beleza por si só, era todo esse conhecimento que estava abarcando aquela alegria, aquela festividade. Você tinha me contado em outro momento que o mais interessante é que você tinha, né, apenas um aluno negro. Sim. Como sim. que os alunos receberam e ao mesmo tempo se sentiram valorizados também, né? Você já explicou, isso achei, na verdade, isso já responde a pergunta, né? Que eles próprios entenderam o que é o sentido daquilo para a vida deles, né? Daqueles sinais levaram para a vida deles. Mas como que foi essa recepção dos alunos diante de um conhecimento que aparentemente, porque muitos de nós somos descendentes, mas que aparentemente não tem isso tão visível na vida deles, né? Como é o interessante. E como foi a relação desse aluno que você tinha negro com a informação e com os outros colegas? Isso, porque assim, ó, lá em 2005, eu já tinha trabalhado com eles foi um projeto que foi o Encanto da Arte, valorização para trabalhar a história e cultura africana. Então, nós tínhamos trabalhado com máscaras, com esculturas, com portais do continente africano. Então, intimamente, assim, eles já estavam tendo abarcando esses conhecimentos através das atividades que eles viam
que eu estava realizando com as outras turmas. Então, quando, em 2006, eu peguei essa turma, que eles eram do quarto ano, eu peguei eles no quinto, então eles já vinham trazendo alguns aspectos. E a nossa escola, realmente, o número de estudantes negros são pouquíssimos. Tá? E eu tinha, então, esse aluno que até então não se via como negro, não falar para ele que ele era negro trazia geralmente muitos conflitos, principalmente na hora do recreio. Isso também foi uma busca da escola, trabalhar com os professores de como interagir, de como lidar com essa questão tão presente e tão marcante que foi, que fomos, então, conversando, fazendo essa mediação com ele, mas tudo num contexto, né? Não aquela coisa assim individual. Que ele sempre estava com boné, e já não aceitava o seu cabelo, mas um belo dia, este aluno vem com os seus cabelos ao vento e notou-se, sim, uma mudança de comportamento deste estudante, em função de tudo que estava sendo trabalhado e que ele estava sendo percebido dentro da sala de aula. Não como um sujeito que não tinha mais perspectiva, mas como realmente que pudesse mudar. E ele mudar, né, a sua visão de aceitação. Você até me contou que uma pesquisa que vocês fizeram com os alunos, teve um aluno que relatou, né, que o pai contou ali que... Vou até ler aqui. Uhum. Falei para o meu pai que estávamos aprendendo sobre os tecidos africanos e ele disse que isso era muito importante, porque quando ele estudou, só se falava que eles eram escravos e apanhavam. E o impacto disso é muito forte, né? Porque não se fala mais só do problema, das lembranças ruins, né? Se valorizam as coisas boas também. Isso, porque foram deixadas de lado que esse negro tinha, sim, o conhecimento, tanto é que na questão de agricultura, eles tinham um conhecimento enorme. Acho que aí que está o viés de terem retirado eles lá da África e trazer aqui para quê? Para a plantação de café. Eles tinham esse conhecimento. Questão da medicina, por exemplo, se esquece que Egito é África, se fala em Egito como se fosse um lugar à parte, mas todo o conhecimento vem de lá. A diferença é que o Egito ele teve um pouco mais de influência árabe, porque fica mais na divisa, mas ele é do continente africano, não é isolado. E esses negros que foram trazidos, eles ficavam mais na costa, né? Seria mais fácil, né, para trazê-los, né, colocá-los nesse navio e para essa desventura. Tanto que eles tinham que, antes de embarcarem, dar 7 voltas ao redor de uma árvore, que se chamou a árvore do esquecimento, para deixarem todo o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua riqueza ali, porque muitos deixaram, né, porque não teriam como retornar, e indo para um lugar totalmente desconhecido, sendo arrancado, sendo sem nenhuma condição e retirado realmente do seu reduto, onde nós tínhamos muito reis, rainhas, né, os curandeiros, que Mas quando acho que, chegaram... por sorte nossa, né, como herdeiros dessa cultura toda, nem todos os conhecimentos ficaram nessas árvores, né? Porque se tem a ideia, como nós estamos falando, né, porque se tinha a ideia de que eles não tinham conhecimento, nem a alma, né, segundo a própria igreja, né, que eles podiam apanhar porque eles não tinham alma.
e em função do quê? Mas que, como tu disseste, nós tivemos sim essa influência, nos deixaram este legado, e cada dia mais nós estamos lutando através dos movimentos sociais, através de levar esses conhecimentos para dentro da sala de aula, através das nossas conversas entre os nossos amigos. Tanto é que se ouve na macumba, né? Porque é macumbeiro, porque ficam os alimentos. Na verdade, os alimentos que eram deixados nas florestas era para alimentar os negros que estavam fugindo dos seus senhores para ir para os quilombos. Então, aqueles que estavam no quilombo já deixavam os seus um preparado para quem vinha com fome, então teria. Então, e que tem toda uma filosofia, todo um cuidado com a natureza, a questão da religiosidade, dos seus orixás, tudo envolve a natureza. É interessante do projeto que ele é isso, né? Ele é um resgate, mas ao mesmo tempo é uma valorização da cultura, da identidade e também, sim, uma transformação cultural, né? Porque ele acaba abrindo os olhos até para não só para o que foi esquecido, mas para o que há por vir, assim, né? E pelo que a gente tem e que não sabe que tem. Por exemplo, até a palavra canga, que você citou um pouco antes, não só a palavra canga, mas várias outras que a gente usa no nosso vocabulário, que a gente tem afinidade com isso, que se apropriou de uma forma tão rigorosa, assim, e aí não sabe que isso é parte de uma identidade, né? Que veio com alguém para cá e que hoje é parte do que é o Brasil, né? Como tantas outras misturas. E quantos prêmios esse seu projeto já ganhou, Guadalupe? Isso. Esse projeto foi em 2008, que eu ganhei o Prêmio Professores do Brasil na 3ª edição, mas eu venho com outros projetos também premiados, já em 2006, com o projeto Encanto da Arte, Instrumento para a Valorização da Cultura e História Africana, que foi o meu primeiro prêmio do Prêmio Arte na Escola Cidadã, que é um prêmio que é para os professores que atuam com arte. Depois, então, esse do MEC, dos tecidos. Em 2012, eu ganhei 2 prêmios, que foi o prêmio do CERT, que é também um centro que trabalha com as questões do ERER, né, com as relações étnico-raciais, e também foi do MEC, que eu recebi também outra premiação, e outros prêmios esse foi sobre os contos africanos, contos africanos e seu universo mágico, artístico e literário, onde a partir da leitura de livros com a temática africana, eles levavam os cadernos, esses livros, com atividades, e nós explorávamos na sala de aula com a parte artística, com a dança, com a música, a dramatização, com o teatro. E em 2017 eu também ganhei um outro prêmio, que foi o prêmio Paulo Freire, que é Paulo Freire Cidadão, aqui da nossa região, com o projeto sobre as poéticas afro-brasileiras, em 2018 também, em 2019, porque são várias categorias. Então, uma delas foi a valorização do professor enquanto estudante. Então, eu levei a minha dissertação do mestrado, que foi sobre a arte afro-brasileira, saberes e fazeres poéticos e pedagógicos na educação básica, que foi um trabalho realizado com os professores aqui da rede, levando, então, a arte afro-brasileira, que eles pudessem, então, trabalhar e como eles trabalhariam essa arte com as suas turmas. Então, tinha professores desde a educação infantil até o 9º ano. E assim eu vou indo, escrevendo artigos, logo, logo estarei publicando um livro de uma parte dessa minha
dissertação, me preparando também para um doutorado, e sempre evoluindo, sempre em busca, porque tem uma variedade, e indico para vocês, me ajudaram bastante, porque não se tinha também muita literatura referente a essa parte artística, né? Então, tem aqui a arte afro-brasileira, que é do Roberto Conduru, que ele vai nos trazer também uma coisa muito interessante, que é os colares, que vai trabalhar, então, as cores e as simbologias dessas cores que são trazidas nos tecidos, mas incorporadas nessas contas, né? E daí ele acrescenta outros elementos místicos, por exemplo, da Yansan, que é o coco, então vai elaborando. Outro também que vai trazer o estudo das formas geométricas, dos traçados, que é a arte africana e afro-brasileira da Dilma de Mello e Silva e Maria Félix Calaça, que foi, então, da tese do doutorado das duas, que, então, elas trazem todo o estudo dessa verticalidade, trazem a simetria, tá? Que vai, então, envolver o quê? A tecelagem, os motivos daqueles tecidos lá no início. E quais foram as mudanças de estereótipos que você mais observou entre seus alunos? Bom, eu vejo a mudança deles até na forma deles se dirigirem ao outro. É um processo lento, né, da noite para o dia. Porque ainda nós estamos muito enraizados nas questões do preconceito e do racismo. Mas acredito que um projeto desse, ele vai, sim, oportunizando para que estudantes possam realmente vivenciar esses valores todos, mas não é no primeiro obstáculo que nós vamos deixar de falar ou de estar levando para a sala de aula. E os seus estereótipos, quais mudaram? Porque assim, ó, assim, quando nós estudamos, foi justamente como aquele pai disse. Nós só sabíamos que os negros vieram para cá para apanhar e para trabalhar. E quando tu vai iniciando essa conversa, tu vai também te achando nesse contexto e tu vai lembrando de quando a tua família, tu vai observando, olhando a tua família também, que a tua família tem aspectos negroides, né, que se diz, e que tu vai lembrando também do que te diziam. Nós que somos de cor, devemos sempre ser os melhores. Não pode namorar negro. E quando tu não tem um entendimento, tu vai seguindo aquilo que vão te orientando. Mas no momento em que tu te percebe e diz, não, mas por quê? Quando tu faz essas indagações, tu já está modificando, tu já está mudando a tua visão, o teu olhar. Né? Então, e isso era o que traziam. E daí, nessas descobertas, né? Fiquei sabendo que a minha bisa, minha tataravó, era escrava. E que coisa que a família não trazia. Tem um poema que eu adoro muito, que é do Oliveira Silveira, que ele fala sobre encontrei minhas origens em velhos tumbeiros, em velhos livros, mas, enfim, encontrei-as e me encontrei. Então, eu também me encontrei como descendente desses ancestrais, né? Ou desses ancestrais que nos era negado. Não se falava que tu tinha no teu sangue, né? Percorria o sangue negro. E você conseguiu descobrir a origem das suas avós, dos seus bisavós? Não, eu só fiquei assim, não fui a fundo. E muitos também dos que estiveram, né, mais perto, por exemplo, com a minha avó, quando eu fiquei sabendo isso, eu já tinha falecido. Então, os mais antigos que teriam esse conhecimento mais profundo, tu não tem mais o acesso a eles e também tu não vai ter mais acesso às informações.
porque hoje os novos, se não contando para eles que que a nossa tataravó era escrava, ia se perder. Então, a importância da oralidade Uhum. e que muitas coisas também que não eram comentadas, não eram ditas, talvez também em função desse preconceito que era enraizado, né? Que era menos admitido, nesse sentido, assim. E, Guadalupe, o que que é cultura para você? Cultura é todo esses conhecimentos, toda essa energia que cada povo tem de nos trazer vários aspectos que vão contribuir para que eu respeite o outro. Eu sempre penso muito e levo isso para os meus alunos. Nós temos que conhecer para saber respeitar. É sempre um aprendizado, né? Toda vez que a gente escuta, quem entende do assunto, quem vive o Uhum. assunto, a gente sempre acaba aprendendo um pouco mais. Muito obrigada por participar disso, por contribuir, oferecer seu conhecimento, sua história, para que outras pessoas pudessem conhecer e se inspirar também. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. E tem uma música, Gisele, que eu uso, ela sempre, ela é uma das antigas, mas eu gosto muito e eu acho ela tão atual, que principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde que a educação está vista de uma forma que não amplia o conhecimento, está sendo deixado um pouco para trás, mas até de incentivar a todos, principalmente os meus colegas professores e professoras, que é uma música da Alici Brandão, que se chama Anjos da Guarda, onde ela diz que é na sala de aula que se forma um cidadão, e é na sala de aula que se muda uma nação. Este prêmio pelo trabalho, Tecido Africano, símbolo, cores e um pouco de história.